O Brasil se junta ao rol de nações que já regulamentaram o mercado de créditos de carbono. Considerado fundamental para a descarbonização das economias, esse instrumento de política climática precifica e estabelece regras para a comercialização de cotas de emissão no país. Sancionada em dezembro de 2024, a nova lei cria formalmente o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Para o Brasil, o marco regulatório é o pontapé de um novo mercado que, uma vez implementado, poderá impactar em quase 6% o PIB do país, além de o transformar num dos maiores fornecedores do ativo verde para o mundo. Eu sou Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre um novo mercado regulado de créditos de carbono, o que falta para tirá-lo do papel e como empresas que já atuam no mercado voluntário, a exemplo da Engie, poderão contribuir para seu amadurecimento. Agora, no podcast Além da Energia. Comigo neste bate-papo está o José Pedro Neves, coordenador geral de Finanças Sustentáveis do Ministério da Fazenda e que participou das discussões em torno do novo mercado regulado de créditos de carbono. Olá, José, seja muito bem-vindo. Olá, Bernardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o mercado de carbono. Com a gente também está o Giuseppe Signoriello, consultor de transição energética da Engie. Olá, Giuseppe, bom ter você aqui novamente. Olá, José, prazer. Olá, Bernardo. É um prazer voltar aqui novamente no podcast Além da Energia. José, finalmente temos uma lei que regula o mercado de carbono. Você poderia explicar qual é a lógica de funcionamento do novo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa? Bernardo, acho que são duas lógicas principais. A primeira é, do ponto de vista macro, a gente tem metas acordadas no Acordo de Paris, né, metas de redução de emissões que o Brasil precisa cumprir. Então, até 2035, precisamos reduzir 63% das emissões totais do país relativamente a 2005. É claro que a gente sabe que grande parte dessas emissões vem de uso da terra, né, principalmente desmatamento na região amazônica e em outros biomas, mas tem também um papel a ser desempenhado, um papel de descarbonização a ser feito pela tanto a matriz energética brasileira, como também na indústria brasileira. A primeira tarefa que o mercado tem que desempenhar é entregar essa descarbonização global da economia. Tem uma outra lógica também de funcionamento que que a gente faz referência a uma descarbonização das próprias fontes emissoras. Então, como funciona? Ao longo de 2 anos, as empresas terão que enviar relatórios de emissões para o governo e, com base nessas informações de emissão, a gente vai fazer um trabalho técnico de saber qual é o potencial de redução dessas várias fontes, né, desses vários setores regulados, e aí sim teremos metas acordadas de redução de emissão e aí por um determinado período de tempo que ainda vai ser definido. Então, nós fazemos referência a esse sistema do mercado de carbono como um sistema de precificação de carbono, né? Isso quer dizer o quê? Que ao atribuir um preço à emissão, a gente vai deixar para as próprias empresas selecionarem quais são os métodos produtivos, quais são as tecnologias em que elas querem investir, para que se consiga essa redução de gases de efeito estufa, que, como eu disse no começo, vai estar associado às nossas metas do Acordo de Paris. Giuseppe, a Engie já atua há 20 anos no mercado de carbono. Como poderá contribuir agora para o novo sistema? Sim, Bernardo, reforçando as palavras do José, queria dizer que o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, será uma ferramenta essencial para alcançar o objetivo do cumprimento das metas climáticas do Brasil. E nesse contexto, a Engie tem uma longa história para contar. Há mais de 20 anos, fomos uma das primeiras empresas a registrar projetos de carbono no Brasil no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo das Nações Unidas, começando com a unidade de cogeração Lajes, que gera energia a partir de resíduos de madeira.
Desde então, registramos mais de 12 projetos de energia renovável, como eólica, solar, hidrelétrica, que ajudam a reduzir as emissões e promover a transição para uma energia mais limpa. Esses projetos geram créditos de carbono porque evitam a emissão de gases de efeito estufa que seriam liberados se a energia viesse de fontes fósseis como carvão. E, no início, esses tipos de créditos de carbono eram vendidos principalmente para o mercado regulado da Europa, onde empresas usavam esses créditos para compensar suas emissões e cumprir metas ambientais. Mas em 2013 as regras mudaram e o mercado voluntário ganhou força. E a Engie se adaptou rapidamente, diversificando sua atuação e continuando a investir em projetos sustentáveis. Atualmente, a Engie Brasil continua explorando novas possibilidades para seus créditos, considerando tanto os mercados voluntários quanto a potencial integração com o mecanismo nacional, o SBCE. E, nesse contexto, acompanhamos a definição dos requisitos regulatórios necessários para o registro de projetos elegíveis, com o objetivo de viabilizar a participação da Engie no mercado regulado de carbono no Brasil. Além disso, o SBCE vai permitir que o país exporte créditos de carbono para outras nações, ajudando governos e empresas a compensar suas emissões de forma eficiente e confiável. Na Engie, estamos prontos para contribuir com toda a nossa experiência e conhecimento nessa nova fase, apoiando a transição para uma economia de baixo carbono e fortalecendo o papel do Brasil como um ator estratégico na agenda climática global. José, que projetos e setores poderão fornecer créditos para o sistema regulado e que projeção o Ministério da Fazenda faz para esse novo mercado no Brasil? Na lei que foi aprovada no ano passado, que criou e instituiu o SBCE, está prevista o uso de créditos de carbono dentro do mercado regulado, né? Isso a gente chama de interoperabilidade entre o mercado voluntário e o regulado, ou, mais brevemente, de offsets. Tem toda uma sistemática colocada na lei que diz que o órgão gestor, né, o órgão que ficará a cargo da implementação do mercado regulado, ele fará um credenciamento de metodologias de geração de crédito de carbono. Isso significa que ele não vai olhar especificamente para o tipo de projeto ou em qual setor ele é desenvolvido, ele vai estar olhando mais para padrões de qualidade, né, para alguns critérios em comum que essas metodologias têm que ter para se conseguir garantir o fato de que existe uma remoção, uma efetiva remoção de gases de efeito estufa por trás daquele projeto. Com isso em mente, a gente não sabe de antemão qual vai ser o perfil desses créditos que serão aceitos e muito menos os créditos que serão demandados pelas empresas que estarão sob o guarda-chuva do SBCE. O que a gente sabe, como o Giuseppe bem colocou anteriormente, é que o Brasil tem todo um histórico, né, na área de energia renovável, dentro daquilo que ficou conhecido como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Tem, então, um potencial muito grande nessa área de energia renovável. Isso foi muito comum nos anos 2010, né? E, recentemente, tem crescido muito também os projetos associados à conservação florestal, e, sobretudo, a regeneração florestal, né? Então, projetos que vão atrás de áreas, por exemplo, pastagens degradadas, vão fazer um reflorestamento e aí devolver uma parcela da terra àquela vegetação nativa que havia antes ali, né, da atividade humana. A gente sabe que esse é o perfil em que o Brasil tem um alto potencial e acreditamos que a gente vai ter condição de explorar esse potencial todo. Em termos de projeção de mercado, tem estudos preliminares que foram feitos junto ao Banco Mundial. O mais conhecido deles é o PMR, né? Partnership for Market Readiness, que foi divulgado em 2020. Ele traz alguns números muito positivos em termos de crescimento do PIB, em termos de crescimento desse mercado voluntário. Esse estudo está em processo de atualização,
mas indica sim um crescimento robusto do crescimento do PIB em decorrência do mercado de carbono, algo em torno de 5,5% até 2040 de aumento do PIB, né? Isso, claro, está associado com o diagnóstico que é feito por diversos países que implementaram o sistema já, de que o mercado de carbono é um sistema muito eficiente do ponto de vista de regulação climático, né? Porque justamente ele deixa para as empresas tomarem as decisões de uma maneira ótima, né? De uma maneira mais eficiente. E então isso faz com que a descarbonização seja alcançada com relativo êxito econômico. Giuseppe, quais atividades e projetos da Engie atualmente geram créditos de carbono e que organizações têm procurado a companhia com o objetivo de neutralizar suas emissões? A Engie tem um compromisso claro e ambicioso com a descarbonização e a transição energética, envolvendo não apenas a própria empresa, mas também os seus clientes. Nossa atuação vai além da geração de energia renovável. Desenvolvemos soluções integradas e personalizadas para ajudar empresas e setores a reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa em todos os escopos. Nossos ativos estão presentes em 5 dos principais biomas do Brasil: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, impulsionando a transição energética, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Um exemplo emblemático desse compromisso é a usina hidroelétrica Jirau. É localizada em Rondônia, no coração da Amazônia. Além de gerar energia renovável, Jirau evita a emissão de até 6 milhões de toneladas de CO2 por ano e contribui ativamente para a conservação da biodiversidade. No âmbito ambiental, a usina também impulsiona a recuperação de áreas degradadas, tendo produzido mais de 650 mil mudas de espécies nativas para reflorestamento. E assim, a partir desses projetos, a Engie gera créditos de carbono e viabiliza a compensação de emissões para empresas de diversos setores, incluindo indústrias, construtoras, pequenas e médias empresas, sempre com o objetivo de oferecer soluções integradas que abrangem desde a estratégia de redução até a compensação das emissões. Também atuamos em parceria com grandes eventos, ajudando a torná-los mais sustentáveis. Nesse mês de fevereiro, por exemplo, estaremos descarbonizando pela 5ª vez o Rio Open. É o maior torneio de tênis da América Latina. Isso vai acontecer de 15 a 23 de fevereiro. E também no Carnaval do Rio, no Sapucaí, iremos descarbonizar o Camarote Verde Rosa. Esse camarote é uma parceria entre a Barizon Entretenimento e a escola de samba maior e mais icônica do mundo, a Mangueira. Vamos começar com essa descarbonização no final de fevereiro até o último desfile que vai acontecer no dia 8 de março. E nessas iniciativas, a Engie vai além da simples compensação final das emissões. Participamos ativamente de toda a jornada de descarbonização, desde a definição de estratégias de redução das emissões até o engajamento do público e a compensação final. Isso inclui medidas como o uso de energia renovável, a gestão eficiente de resíduos e o incentivo a um transporte sustentável, garantindo que os eventos tenham o menor impacto ambiental possível e garantindo coerência, credibilidade e impacto real. José, como o novo sistema poderá impactar o desenvolvimento econômico do país e quando podemos esperar sua implementação efetiva? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o mercado de carbono, tem muita chance de alavancar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso porque nós já temos disponíveis uma ampla gama de tecnologias de baixo carbono, né? A gente pode pensar em todas as tecnologias que usam com base a biomassa, toda a matriz energética brasileira, que já é a mais limpa do mundo. Temos os biocombustíveis, temos, em suma, uma possibilidade muito grande de prover soluções tecnológicas de baixo carbono e também
processos produtivos descarbonizados com baixas emissões de gases do efeito estufa. O mercado de carbono, nesse sentido, ao colocar um preço nessas opções tecnológicas, ele vai fazer com que as empresas optem por esse processo de descarbonização. Isso alavanca os investimentos, isso abre mercados lá fora, que é um mundo que está cada vez mais olhando para essa agenda verde. Então, creio que ele é um instrumento que ele vai simplesmente nos empurrar na direção correta de um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento sustentável e responsável. Em relação à fase de implementação do mercado de carbono, a lei estabelece 5 fases para a introdução do mercado regulado de carbono, né? Os primeiros 2 anos, o governo federal irá estabelecer a regulamentação e os normativos para o mercado de carbono. Na sequência, as empresas terão 1 ano para se adaptar a essas novas exigências e depois terá um período de 2 anos em que elas deverão submeter apenas os relatos de emissão, para que o governo tenha as informações necessárias para aí sim desenvolver o que a gente chama de Plano Nacional de Alocação, que por assim dizer, quando o mercado começa a funcionar de forma plena. Então, essa implementação faseada e espaçada no tempo, ela visa justamente dar aos agentes econômicos o tempo, né, de uma adaptação, dar aos agentes econômicos a chance de se programarem, de se planejarem para essa nova regulação e poderem contribuir da melhor forma possível para esse objetivo comum que temos, que é a descarbonização do país. Giuseppe, que vantagens você apontaria para as empresas que neutralizam voluntariamente suas emissões? E você acredita que a COP30 pode inspirar mais organizações a aderir a essa prática? Essa pergunta é crucial, porque a neutralização voluntária de emissões não é apenas uma questão de responsabilidade ambiental, é também uma estratégia inteligente para as empresas. Existe uma estatística interessante que mostra que as empresas que compensam suas emissões voluntariamente são justamente aquelas empresas que estão mais avançadas na jornada rumo ao net zero. Por quê? Porque a compensação é geralmente a última etapa de um processo que começa com a redução das emissões. Ou seja, essas empresas já investiram em eficiência energética, em energias renováveis, em processos mais sustentáveis, e só então compensam o que não conseguiram eliminar. E as vantagens são muitas. Primeiro, há um ganho reputacional. Empresas que neutralizam suas emissões são vistas como líderes em sustentabilidade, o que pode atrair clientes, investidores e talentos que valorizam esse compromisso. Segundo, há a preparação para o futuro. Com a regulamentação do mercado de carbono avançando no Brasil e no mundo, quem já está familiarizado com a compensação tem uma vantagem competitiva. E, claro, há impacto positivo no clima, que é o maior benefício de todos. Agora, sobre a COP30, acredito que essa conferência pode ser um grande catalisador para inspirar mais organizações a aderir a essa prática de neutralização. Eventos globais como esse têm o poder de colocar a sustentabilidade no centro das discussões e mostrar que a descarbonização não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade. A COP30 será realizada na Amazônia e isso tem um simbolismo ainda maior, já que coloca o Brasil no protagonismo das discussões climáticas. É uma chance única de mostrar ao mundo que é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. E, claro, espero que inspire mais empresas a assumirem compromissos concretos com a neutralidade de carbono. Não podemos ignorar os desafios. Por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi um retrocesso significativo, enfraquecendo o sistema multilateral de cooperação climática e impactando o financiamento climático, especialmente para países em desenvolvimento. Paradoxalmente, esse movimento pode servir de estímulo para outros países e empresas. Enquanto alguns dão um passo para trás,
muitos estão dando passos à frente e o setor privado tem um papel crucial nisso. Acreditamos que os compromissos climáticos vão muito além de uma questão reputacional, são uma oportunidade para inovação e liderança no mercado. E com a incerteza estratégica causada pela fragmentação política global, essa é a hora de agir. Concluindo, como diz o ditado, se você não está ajudando a resolver o problema, você faz parte dele. E a gente prefere estar do lado da solução. A gente está se aproximando do final do episódio, mas eu gostaria de ouvir uma última palavra, uma última análise dos senhores. José, você gostaria de deixar uma última mensagem? O que eu queria dizer é que o mercado de carbono é uma grande conquista da sociedade brasileira ao longo de toda a tramitação do projeto de lei no Congresso. Contou com inúmeras contribuições do setor empresarial, da sociedade civil e com amplo apoio do governo federal, especialmente no Ministério da Fazenda, que tem o Plano de Transformação Ecológica, um plano em que várias medidas regulatórias, medidas de projetos de lei, enfim, uma série de medidas que visam justamente o desenvolvimento das finanças sustentáveis e conseguir dar para essa agenda climática os meios de implementação para que a gente possa realmente seguir nessa jornada rumo a uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais sustentável e com desenvolvimento econômico e social justo para todos. Giuseppe, gostaria de deixar uma palavra final também? A gente segue atenta, preparada, temos mais de 20 anos de experiência no setor, ou seja, já somos parte da história desse mercado e estamos determinados a fazer parte também do futuro. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao José e ao Giuseppe. Voltem sempre. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Giuseppe. Obrigado, Bernardo, e obrigado também, José. Até a próxima. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!